E aí, gente? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu tô devendo ter um tempinho já, que é sobre a estrutura dos livros da Uninter, que a gente recebe, né, da instituição. No meu caso, eu faço licenciatura em matemática, então vou mostrar os que eu já recebi. Eu falto só 2 matérias para finalizar o curso, então acredito que eu tenha recebido quase todos os livros. Vamos pro vídeo. Primeiro eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho, que é da Uninter, e vou mostrar a estrutura por dentro deles. Eu vou passar aqui os livros que tá aqui na minha escrivaninha, que é que eu recebi de lá. Então, todos esses aqui são que eu recebi de lá. Esses todos aqui também são que eu recebi da Uninter. Pulando aqui pro outro lado, esses aqui foram. Esse aqui não, porque na verdade era uma vez que a faculdade estava doando alguns livros que foram de módulos passados e acho que os alunos não pegaram, aí foi doado. É a mesma estrutura, porém não é que eu recebi, né? Porém é da mesmas editoras e acredito que quem faça o curso mais pro lado de humanas tenha recebido esse livro. Ou seja, é da Uninter, mas eu não recebi por causa do meu curso. Esse não, porque foi o que comprei para fazer meu TCC. E esses aqui também são. Esses aqui não. Esses aqui também são da que eu recebi. Esses livros aqui, por exemplo, eles são maiores. Eu vou estar pegando aqui para comparar para vocês verem. Quase todos de cálculo ou mais de contas mesmo, né? Eles são maiores na estrutura do que esses aqui, ó. Questão de tamanho de capa. Esses aqui são todos praticamente do mesmo tamanho. Então, vou pegar aqui para mostrar para vocês no interior deles. Então, gente, peguei 2 livros aqui, ó, dos tamanhos mais comuns e do maior, para vocês verem a diferença de tamanho. Esse aqui é uma matéria que eu gosto muito, estatística. Eu tive há pouco tempo agora. E eu vou mostrar para vocês esse livro por dentro, como é a estrutura dele. Todos os dois são da editora Intersaberes. O primeiro livro que eu vou mostrar é de estatística, que é uma matéria que eu gosto muito. Então, tá aqui a capa. Aí vem algumas capas contra capas. Aqui vem um sumário. Aí no sumário tem o número de todos os capítulos com o nome e as páginas. Vem uma apresentação do que tem no livro, né? Esperar em cada capítulo. E aqui tem como aproveitar ao máximo esse capítulo e mostrando partes que compõem cada capítulo. Por exemplo, conteúdo do capítulo, vai vir uma parte no início do capítulo resumindo, né, o que vai ter. Aqui tem o que é, né, após o estudo do capítulo, o que você vai ser capaz de ter desenvolvido ou ter aprendido, tem também. Tem a parte da síntese, que é no final do capítulo, é um resumo bem enxuto do que foi dito no capítulo. Tem exercícios resolvidos, então mostra como que vai estar aparecendo no capítulo depois. E questões para revisão. Aí aqui já começa o capítulo. Então, capítulo 1. Aí vai ter aquelas estruturas. Qual que é os conteúdos do capítulo? Após o capítulo, o que você vai ser capaz de identificar. Tem os subtítulos, né? No caso aqui de estatística. Aqui tem a síntese do capítulo, questões para revisão, que eu resolvi, e já passo para o próximo capítulo. E é assim com todos os capítulos. Lá no fim do livro, vai ter uma página sobre o autor e tem as respostas dos capítulos, para depois, dos exercícios de cada capítulo. Para depois, né, que você tiver feito o exercício de cada capítulo, você está podendo conferir. Aqui também tem as referências e deste livro é isso. Esse outro livro que a estrutura é maior, né, o tamanho de capa é maior, vou estar mostrando para vocês também que a lógica dos livros deles é a mesma. Então aqui tem o sumário com cada um dos capítulos, folhas em branco, a apresentação, a apresentação. Aqui é a organização didático-pedagógica. Isso aqui é muito importante porque você vai ter uma ideia do que tem no livro ao longo dele para você estar usando isso a seu favor, as ferramentas. Então, nesse aqui já tem uma introdução do capítulo, alguma coisa para te fazer refletir, que é o pense a respeito. Preste atenção quando é um conteúdo ou uma informação muito importante, vai estar isso destacado. E exercício resolvido, atividades de autoavaliação, atividades de aprendizagem
e atividade aplicada prática. Então, cada capítulo, cada livro vai ter uma estrutura a ser seguida, porém, a ideia principal é a mesma. Então, aqui eu tenho um capítulo, tem um pense a respeito, que é algum termo que eles fazem que a gente reflita sobre. Aqui tem subtítulos, vamos ver se tem mais algum dos termos que já foi mostrado lá no início. Subtítulos, exercício resolvido. Preste atenção. Aqui é algum conceito ou tema importante que eles vão dar algum destaque. Tem mais, preste atenção. Preste atenção. Cadê os exercícios? Vamos lá para o final. Exercício resolvido. Aqui no final tem uma síntese também, que é um resumo bem enxuto do capítulo. Atividades de autoavaliação, que é as atividades que a gente vai fazer para ver se a gente aprendeu ou não a questão do capítulo. Essas atividades de aprendizagem são questões abertas. Percebe que as questões de autoavaliação são de marcar normalmente. E as de aprendizagem são abertas e ainda vai ter uma atividade prática, que é alguma coisa para a gente estar aplicando esses conhecimentos. Lá no final do livro também vai ter as respostas dos exercícios para ter a confirmação. Então, aqui as atividades de autoavaliação também vão ter a resposta para a gente estar conferindo. E é isso. Então, todos os livros da Uninter, eles vão ter essa estrutura de começar com o sumário, né? Quer ver? Deixa eu pegar, vamos pegar outro aqui. Tecnologia da Educação Matemática. Então, ele vai ter um sumário, todos eles, logicamente, né? Uma apresentação do que terá no livro e vem essa organização didático-pedagógica, que por mais que diferencie um pouco de cada um, são partes do capítulo que vai te ajudar de alguma forma no seu estudo. Então, nesse outro aqui tem introdução do capítulo, importante, que também é algum destaque, preste atenção, dá mais destaque ainda, para refletir, pense a respeito, síntese, indicações culturais. Essas indicações culturais são muito boas porque são livros ou filmes, algumas outras coisas referentes ao assunto que você pode estar lendo ou estudando para complementar o conteúdo do livro. Atividade de autoavaliação, aprendizagem e bibliografia comentada. Então, o que eu acho muito interessante dos livros é que, apesar de ter algumas diferenças, claro, na estrutura de cada um, a lógica, né, a didática que eles seguem é a mesma, no sentido de ter um sumário com cada um dos capítulos, mas mostrar também que estrutura que vai guiar os seus estudos dentro de cada capítulo, mostrando então essas partes que compõem o capítulo em si, de todo o livro. E as atividades, né, que é muito importante no final você ter a resposta para poder confirmar se você está realmente desenvolvendo um assunto ou não. E além de que a maioria dos livros também tem referências complementares ou alguma indicação, igual tem algum livro que fala indicação cultural, de outros conteúdos ou formas para você estar acessando conteúdos que complementem o livro que você está estudando. No formato digital, a estrutura dos livros é a mesma. Por exemplo, todos esses livros que eu recebi de forma física, ele tem disponível da forma digital. Então, se eu estiver em algum lugar que eu não estou com um livro, mas eu tenho internet, eu posso entrar no site, na biblioteca e acessar ele de forma digital. O formato, a estrutura é a mesma, do digital ou do físico, né? Se você não sabe, tem curiosidade, no outro vídeo que eu fiz falando sobre os livros, como recebe, como funciona, eu vou deixar aqui para vocês estarem acessando, eu mostro como que é acessar a biblioteca de forma digital. Porém, a estrutura dos livros, digital ou física, é a mesma. Só que, claro, né, a forma de acessar, uma vai ser por meio do site e a biblioteca, e o físico você vai receber, vai buscar no seu polo, que também estou informando isso no outro vídeo. Então é isso, gente, sobre os livros. Eu acho que eu gosto muito de receber os livros físicos, porque eu gosto, como vocês viram, de fazer marcação, anotar, colocar post-it. E eu acho que eu rendo bastante, eu prefiro ler quando tem um livro físico, ele físico, do que o digital. E acho muito bom os livros da Uninter, tanto pela questão da estrutura, dessa questão de trazer pontos que te ajudam, te direcionam nos estudos.
para você estar complementando se caso você acha necessário. Eu acho bem completo e acho muito, no meu ponto de vista, são muito bons os livros da Uninter. Eu recebi perguntas em outros vídeos falando se o conteúdo que a Uninter disponibiliza é suficiente, se você tem que buscar correr atrás por outros. A minha opinião é que isso depende muito de você. Se o livro, né, que você tem, você acabou aprendendo e acabou absorvendo tudo, né, lógico, na medida do possível, não tem necessidade de você buscar outros conteúdos. Porém, se você acha que tem necessidade, você busca outros. Eu já consultei outros materiais e às vezes nem consultei outros materiais também. Isso vai depender do seu estudo. Então, tudo depende. A disponibilidade de materiais e outros para você complementar, a Uninter disponibiliza. Então, é só você realmente ver o que funciona para você e correr atrás. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida ainda sobre a estrutura dos livros, deixa aí. Se tiver algum que vocês querem saber dos que eu mostrei, todos que eu tenho, o que tem dentro dele, né? Quais são os conteúdos, eu posso estar fazendo vídeo mostrando também. E é isso. Não esquece de deixar seu gostei, comentar aqui a dúvida ou qualquer sugestão que vocês tiverem para dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!